Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês sabem que o quadro A Voz do Divino é o quadro em que nós estamos lendo e ministrando a palavra de Deus. Mas isso já acontece pela misericórdia do Senhor ao longo desses 10 anos, 3 meses e precisamente 7 dias hoje, para a glória de Deus. Cada bênção está no ar. Esse tempo todo e com um saldo de mais de 400 conversões. Eu vou até rever depois os números para estar precisando aos irmãos a quantidade de pessoas que a gente sabe tem se convertido através desta programação evangelística, apostólica, missionária, que é o Acorda Bênção. Está no ar graças à soberana vontade de Deus e à boa vontade, a voluntariedade de poucos ouvintes que contribuem, colaboram para este propósito. Essa obra está no ar. Também louvamos a Deus pela empresa, o Petinho, e agora pela vida do nosso irmão Rogério, aí com os produtos do grupo Ripon, especial os produtos ETA. Louvado seja Deus. E esse momento agora que a gente fazia antes com a participação dos irmãos lendo a Bíblia, tínhamos mais tempo, Os irmãos participavam lendo a Escritura, mas nosso tempo tem ficado cada vez mais curto. Resolvemos nós mesmos ler trecho por trecho, que é possível estarmos ministrando a cada programação. Por isso que estamos rendendo às vezes 2, 3 dias com um só capítulo, porque estamos lendo os capítulos por parte. O capítulo 10 de João já lemos e ministramos do versículo 1 ao versículo 11. E agora vamos ler do versículo 12 ao versículo 19. Vou ler até o 19 porque é o trecho que trata da entrada de Jesus em Jerusalém. E depois leremos uma quantidade de versículos, claro, se assim o Senhor nos permitir, no próximo programa, do versículo 20 ao versículo 50, que é quando os gregos desejam ver Jesus. Espero que a sua Bíblia esteja aberta aí para essa leitura e depois vamos fazer a ministração, a abordagem, pontuar aquilo que é fundamentalmente doutrinário e de relevância para a nossa fé. João capítulo 12, versículo 12 em diante. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jerusalém, vinha a Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jerusalém, a festa que Jesus vinha a Jerusalém, eu li tudo errado. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E chamou Jesus, e achou Jesus, deve ser à vista, e achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio.
Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram a multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que o mundo lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Não, sem dúvida, essa foi uma das leituras mais terríveis que eu já fiz por causa da vista, né? Graças a Deus, uma pessoa de Deus aí conseguiu para mim uma consulta oftalmológica, que já fizemos. Então, o óculos está sendo encaminhado, porque a vista é uma coisa que a gente vai ficando ruim dela, só vai se apercebendo gradativamente, né? Mas voltemos aqui as nossas atenções para o trecho que conseguimos ler, graças a Deus, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Triunfal por causa exatamente do que diz o texto sagrado, que as pessoas, né, colocavam suas vestes no chão para que Jesus passasse montado num jumentinho. Louvado seja Deus. E com galhos de ramos faziam aquela festa, né? Aquele alarde. Veja aí, Marcos capítulo 9, versículo 7. Levaram o jumentinho a Jesus e, lançando sobre ele suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante dos que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aí quando Jesus entra no templo, né, entra em Jerusalém e no templo. Louvado seja Deus. É triunfal por conta dessa situação toda, esse festejo, esse entendimento do povo, essa reação, né? Jesus entra na bênção, na moral, ladeado, cortejado por muita gente, que a gente lê aqui em João capítulo 12, ouviu que ele tinha ressuscitado Lázaro. E por conta do milagre que Jesus fizera a Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquele que tinha morrido já há 4 dias, quando Jesus o foi ressuscitar, já fedia. Então é algo realmente extraordinário, miraculoso, algo
inédito, algo jamais visto, algo que fugiu à perspectiva científica, cultural, humana, enfim. Só Jesus poderia ter feito aquilo. Como só Jesus pode fazer o que aos nossos olhos estão perdidos. Se alguma coisa é perdida aos seus olhos, a sua perspectiva humana, converse com Jesus. Ore a Jesus. Invoque o nome de Jesus. Entrega a causa nas mãos dele, porque ele é especialista em fazer o impossível. Ele é o Todo-Poderoso. É interessante, eu estava observando, a narrativa de João, ela é muito diretiva, ela é muito explícita, que é uma narrativa consciente que João faz quando ele trata do ministério de Jesus, já dando a entender que Jesus tinha vivido, tinha morrido e tinha ressuscitado. João deixa bem claro isso nas suas palavras. Dentro desses versículos que a gente acabou de ler aqui, a gente percebe que a linguagem de João, ela é bem assim. Eu estou falando de coisas que já aconteceram. Louvado seja Deus. A gente percebe essa revelação de João. O versículo 16 já diz isso, que os discípulos não entenderam isso no princípio, mas quando foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Os discípulos, eles passaram a examinar mais cuidadosamente as escrituras hebraicas depois da morte de Jesus. Passaram a analisar melhor a Torá e a escritura de um modo geral, porque continha não só a Torá, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, mas como o próprio Jesus disse em Lucas 16, Moisés e os profetas. Então é todo o compêndio feito por Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, como os profetas, os maiores e os menores. E o que nós temos aqui é uma citação feita, por exemplo, em Zacarias, a citação do versículo 15, nós temos aqui Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Como também no Salmo, lá no registro de Marcos, em Marcos 11, verso 9, a aclamação do povo, Hosana bendito que vem o nome do Senhor, é uma citação do Salmo 118, versículo 26. E no versículo 10, bendito o rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, é uma citação do Salmo, do Salmo 146, 149, versículo 1. Salmo 149, versículo 1. Então, os discípulos foram se apercebendo depois da morte de Jesus do que a Escritura dizia a seu respeito. Louvado seja Deus. E é onde está o que queremos pontuar agora
nesta abordagem. Porque depois, esta mesma multidão, como diz o versículo 9, aqueles que iam adiante, a multidão, adiante aos que seguiam. Quem seguia Jesus eram os discípulos. Ser discípulo é ser seguidor de Jesus. A multidão ia adiante, né? E clamavam isso: Hosana. Essa mesma multidão depois, que faz parte da tumba ou da turba, né? Tumba é negócio que bota os mortos. Faz parte da turba que grita: crucifica-o, crucifica-o. Essa mesma multidão. Mas o que difere a multidão dos que seguiam é que, mesmo sem agora os discípulos entenderem, eles vão buscar uma compreensão à pessoa de Jesus nas Escrituras. Eles se apegam ao texto sagrado. Eles vão buscar o histórico, a profecia bíblica, o registro na Escritura da pessoa de Jesus, para que se firmem naquilo que o Senhor Jesus já havia lhes comunicado, porque havia inclusive entre os discípulos, amados irmãos, não esqueçamos disso, pessoa que tinha sido membro dos herodianos, né? Pessoas que, mesmo ali, ouvindo os sermões do monte, participando de toda a trajetória ministerial de Jesus, mas andavam com espada. Eu falei dos herodianos, mas o que eu queria lembrar era dos zelotes. Zelotes. Esquece os herodianos. Os zelotes. Que era um grupo de judeus que vindicava a restituição do reino a Israel à base da espada. Então havia membros do discipulado que retratavam a perspectiva da maioria dos judeus, que era de que o reino de Israel seria restabelecido à força por um rei que viesse sobre um cavalo, com toda a ostentação monarca, não é? Com coroa na cabeça, com toda a pomposidade monarca que se exigia para liderar um exército que combatesse o Império Romano. Essa era também a expectativa da multidão, que o rei dos judeus viesse assim, triunfante na perspectiva humana, com muito poder mesmo, um poder político, com uma perspectiva profética, enfim, viesse completo na linha de todo o contexto velho testamentário. Se bem que o rei nem sempre profetizava. Havia os assessores, né, com esses respectivos ministérios, sacerdotes, os sumos sacerdotes e os profetas, todos a serviço do rei. Mas esperavam agora um rei completo.
não só no sentido profético, não só com princípio profético, não só com princípio sacerdotal, mas com uma projeção humanamente política, monarca, para restituir o reino a Israel. Por isso que a multidão, quando soube que Jesus havia ressuscitado Lázaro, pronto, esse é o cara. Vai ter poder assim em Jerusalém, vai ter poder assim lá em Betânia, ressuscitar o caba depois de morto 4 dias, ainda mais. Não é? Então pronto, agora o pau vai comer. Quem tiver morto vai ressuscitar e quem tiver vivo ele vai mandar para Cochinchina. É a perspectiva da multidão. Só que olhavam pelo lado material. Mesmo Jesus entrando sobre um jumentinho, mas observe como a gente leu em Marcos, a multidão pegava a sua roupa, colocava em cima dos jumentos, pegava o restante, botava no chão. Fizeram uma festa. Agora, não. Essa situação aqui do jumento, da veste da gente, da roupa, é por causa da crise. É porque a gente não está no poder. Mas depois vocês vão ver. O cavalo, depois vocês vão ver o manto, vocês vão ver tudo aquilo, né, que um rei ostenta. Mas aí essa multidão depois começa a dizer: crucifica-o, crucifica-o. A diferença está aí entre a multidão e os discípulos. A diferença começa por aí. No fato de os discípulos não se deixarem frustrar por se apegarem à palavra, conforme a declaração que a gente lê no versículo 16. Que depois que Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram, porque os discípulos passaram a analisar a escritura acerca do que dizia Jesus. Quem não faz isso se frustra, se decepciona. Por isso que a gente está sempre fazendo você convergir suas atenções à palavra de Deus, à escritura sagrada. Porque se você for pelo seu achismo, pelo seu senso comum e pelo que qualquer pessoa diz acerca de Jesus, sem você ter fundamento escriturístico, sagrado, você vai se frustrar. Vai dizer que Deus disse sem Deus ter dito, vai dizer que Deus falou sem Deus ter falado, vai dizer que Deus prometeu sem Deus ter prometido, vai ver Deus onde Deus não está e vai deixar de vê-lo onde ele está. Esta é uma grande diferença. Está apegado à escritura sagrada e ao estar apegado ao seu senso comum ou ao senso comum dos outros, o que os outros acham ser, ou o que você acha ser, o que pensam ou o que você pensa, sem se abalizar na escritura. Sem se abalizar na escritura. Há muita gente que está frustrada com Jesus e a culpa não está em Jesus, nunca esteve em Jesus, nunca estará em Jesus. A culpa está por causa de uma falsa esperança que as pessoas alimentam nelas, porque por causa de seu ponto de vista. Por isso que Jesus sempre chamou a atenção, né? Inclusive na festa que estivera em Jerusalém, dizendo: quem crê em mim, como diz a escritura, rio de água viva correrão de seu ventre.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão de seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então Jesus nunca deixou-se enganar. As pessoas se enganam porque querem ser enganadas. Enganam-se porque querem. Jesus nunca deixou-se ser enganado por ninguém. Louvado seja Deus. Por isso que ele chama a atenção a crer nele, não pelo senso comum, não pelo que acham, pelo que pensam, mas crer nele a partir do que diz a Escritura Sagrada. E aí o Senhor sempre colocou que o seu reino não era deste mundo. O seu reino não era deste mundo. Jesus estava mais preocupado em restaurar as vidas com uma concepção do reino celestial. Em sarar as pessoas por dentro. Em sarar as pessoas por dentro. Porque duas forças a gente tem que entender são operantes neste mundo. E há, por parte da própria humanidade, uma opção de escolha equivocada. Duas forças operantes neste mundo. Uma é a maligna. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A outra é a força da vontade humana. E essa é predominante porque a terra foi dada aos filhos do homem. É o ser humano que tem poder na terra. O grande problema é que a humanidade tem feito escolhas erradas. A Bíblia diz em João 3, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Agora há pouco mesmo eu estava recebendo um pedido de oração de uma irmã que está percebendo quanto este mundo está no maligno. E eu disse a ela, diante de uma pergunta que ela me fez: pastor, que mundo é este? Eu disse: a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É quando injustiças são praticadas. Do tipo assim, o que está imperando em algumas repartições não é a competência, não é o outro, não são as pessoas, e sim a força política. Pessoas às vezes não habilitadas, pessoas não preparadas, pessoas não capacitadas, que estão assumindo funções só por conta de influência política. Enquanto outros estão sendo vitimados pelo desemprego, mesmo sendo competentes, mesmo sendo humanos, mas por não fazer parte daquele curral eleitoral, aí são retalhadas, são exoneradas, são demitidas, não tem vez, não tem oportunidade. O inimigo está agindo assim em nosso mundo. É gente que deveria estar preso estando solto, é gente que poderia estar solto estando preso. Não é? Isso é em todos os ramos, em todas as camadas da sociedade, inclusive que não deveria acontecer até na religião. Há pessoas que têm chamado, mas não assumem o ministério porque não tem nenhum apadrinhamento político. E quando eu estou falando de política, eu não estou falando só da política partidária, não.
A política, em termos gerais. Em todo canto a política, na família, nas igrejas, em todo canto. E existe a política partidária, que é a nojenta, que é essa corrupta, que é essa safada. E existe a política social, onde muitas injustiças também são praticadas. E um dos lugares que não deveria haver era no segmento religioso, principalmente no segmento evangélico. Mas há pessoas que estão, por exemplo, em algumas funções por questões puramente políticas, ou seja, é amigo de fulano, que é amigo de ciclano, que é parente de Beltrano, ou então tem mais condições financeiras. O mundo jaz no maligno. Então é isso que atrapalha. E a outra coisa que atrapalha é a personalidade humana. Como acabei de citar o texto de João, capítulo 3, versículo 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, Jesus sempre foi muito consciente disso. E eu deixo dizer uma coisa aqui a você, que talvez você diga, mas pastor, que palavra negativa. Não é palavra negativa não, é porque eu sou crente com os pés no chão, e tem muitos crentes com os pés não sei aonde. É que nem sempre neste mundo, irmãos, o bem prevalece. Mas pastor, que palavra. Não é? Porque nos filmes, o final é sempre feliz. Quer dizer a você que na realidade da vida nem sempre o final é feliz nesse plano. Neste plano. É feliz depois dele, dependendo se tiver Jesus. Por exemplo, morrer a pedrada. Você gostaria de morrer a pedrada? Não, né? Eu mesmo não gostaria. Você gostaria de ter a cabeça arrancada? Não, né? Eu também não gostaria. Você gostaria de ser jogado dentro de um tonel de óleo quente? Ah, não? Fervendo? Ah, não? Eu também não gostaria, não. O que mais? Você gostaria de morrer crucificado de cabeça para baixo? Não queria morrer, pastor, crucificado de cabeça para cima, que dirá de cabeça para baixo. Ponto. Teve um que foi crucificado de cabeça para cima e outro que foi crucificado de cabeça para baixo. Só que pós-morte esses foram felizes, porque até o que estava sendo apedrejado, ele disse: eu vejo o céu aberto. Aleluia. O que foi crucificado de cabeça para cima disse: está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos que teve a cabeça decapitada disse: importa que ele apareça e eu diminua. Louvado seja Deus. Você gostaria de apanhar onde quer que você chegasse pregando o evangelho? Pois um dos que apanhou disse assim: estou pronto a não só sofrer, mas a morrer. E acabou a carreira guardando a fé. Esses partiram de maneira trócidas, mas se salvaram. Louvado seja Deus. Então há muita gente, amados, que está se frustrando porque estão lhe apresentando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Estão falando coisas que Jesus não falaria. Estão dizendo coisas que Jesus não diria, enganando o povo. Sabe? Não estão levando as pessoas
a serem crentes em Jesus com os pés no chão. Olha, irmão, olha, atenção, ouvinte, se você não voltar as suas atenções para as escrituras sagradas, você vai ter muita frustração. Se você não voltar as suas atenções para a escritura sagrada, você vai ter muita frustração. Os discípulos, que mais tarde são apóstolos, e aí firmam-se com o apostolado, eles mostram firmeza, porque eles passam como apóstolo, porque ser apóstolo é ser enviado. Eles passam a desenvolver a continuidade do que Jesus começou, porque resolveram se firmar na palavra. O restante da multidão, frustrou-se generalizadamente. Porque quando Jesus é entregue às autoridades romanas, essa multidão que disse Hosana, bendito que vê o nome do Senhor, está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os discípulos, mesmo com alguns tropeços, como Pedro, que o negou por 3 vezes depois que foi preso, mas se firma na palavra e se desponta como um dos grandes pregadores, um dos grandes ganhadores de almas e um dos grandes referenciais do colégio apostólico. Lá, quando ele, cheio do Espírito, prega lá em Jerusalém, quase 3.000 pessoas se convertem. Louvado seja Deus. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, que antes era perseguidor, mas quando tem a experiência com Jesus e passa a investigar quem é Jesus, depois daquela aparição do Senhor, se rende e aí deixa de ser perseguidor para ser perseguido, porque ele tinha conhecimento já de quem era Jesus. Jesus só faltou se revelar a ele. Procure se firmar na palavra. Louvado seja Deus. Procure se firmar na palavra, para que você não tenha grandes frustrações nesta vida de crente, nesse negócio de evangelho. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para você nessa madrugada. Há muita gente se frustrando porque estão lhe apresentando um Jesus errado. Há muita gente se frustrando porque estão indo pelo senso comum, o que fulano diz, o que fulano pensa, o que fulano acha. Procure investigar a Escritura, porque nela você julgará ter vida eterna. Jesus disse aos saduceus: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E é crendo, como diz a Escritura, que nós teremos o rio de água viva fluindo em nosso interior. Amém? Procure se firmar na palavra, irmão, para não se frustrar, para depois não estar dizendo que não deve de Jesus, do tipo: crucifica-o, crucifica-o. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.